Fala galerinha, tudo bom? Hoje começando mais uma aulinha aí, né? Falando sobre estatística. Então o que eu queria falar com vocês vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mas é de extrema importância. Vai valer para a aula agora de quinta-feira e para a próxima aula. Daí qualquer dúvida a gente vai tirando no Meet na nossa aula lá virtual. Então vamos lá galera, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então, pessoal, nosso estudo então de estatística, que vamos começar aí com a organização de dados, certo? Então, o que é a estatística? Então, o que ela vai trazer para a gente? Ó? Estatística é uma ciência que agrega uma série de métodos, né, de coleta de dados para serem analisados, interpretados, estudados e utilizados para um determinado objetivo, uma tomada de decisão, algo assim, ou simplesmente como uma pesquisa. Então, a primeira ideia aí já é um dos primeiros exercícios que nós vamos começar a montar junto aí. Ele pedia, se tivesse a aula presencial, montar uma sala, contar a quantidade de alunos, né, meninos e meninas, e nós faríamos o mais real possível a nossa sala, os que estariam presentes na sala de aula. Então, vamos lá. Vamos verificar nossas habilidades de organização construindo uma tabela. Quantos alunos sexo masculino e feminino na sua classe? Faça esse levantamento, construa uma tabela, indique a quantidade de alunos por sexo e a taxa percentual de cada um dos gêneros, né, tem em relação ao seu total. Então, aqui ó, eu construí minha tabelinha, quantidade de alunos por sexo, daí eu coloquei na minha tabelinha alunos, masculino, feminino e total. Quantidade e a porcentagem. Tudo que foi falado ali, eu construí minha tabelinha, agora eu vou começar a preencher. Como nós não temos aí o número de alunos que vai estar lá, eu estipulei 40 alunos. Então, 40 alunos no meu total, eu vou estipular assim, ó. Então, 40 alunos no meu total seria 100%, onde 25 são meninos e 15 são meninas. Como eu vou preencher essa próxima tabela aí de porcentagem? Então, a próxima tabela de porcentagem, eu vou mostrar para vocês como construir, ó. Então eu tenho minha tabelinha, eu quero construir, colocar as porcentagens. Então vai ser da seguinte maneira: já foi falado, já estudo de porcentagem, eu quero saber quantos por cento, né, 25 representa. Então vou colocar aqui. Posso escrever lá a regrinha de 3, 40 é 100%, 25 seria x. Daí fica 40, x é igual a 25 vezes 100. E você poderia fazer dessa forma aqui, tranquilamente. Efetuando o cálculo, você iria encontrar o valor, que é 40. O valor final de 62,5. 62,5. Agora, que o tio já ensinou já, é a parte dividido pelo todo. É só a parte dividir pelo todo que você também vai encontrar a porcentagem. No caso aqui ele vai dar 0,625. É só pular duas casas, que é a mesma coisa, 62,5%. Tá jóia? Então é assim que eu começo a montar. Então o meu 25 aí, 25 alunos, né, os 25 meninos, seria 62,5%. Então, minha tabelinha começa a ser montada assim. Professor, e o outro 15? Você pode fazer a mesma conta, 15 dividido por 40, ou simplesmente tirar de 100, já que eu tenho dois valores, né? Então, 100 menos 62 dá 37,5. Então, eu tenho minha tabelinha montada, minha organização, fiz a coleta de quantidade e fiz a minha porcentagem. Galera, tem duas, na estatística, né, na organização de dados, a quantidade e a porcentagem recebem nomes diferentes. Então, nós vamos ver agora, ó, na organização de dados. Como organizar? Atribuímos título. Então, tem que ter título a tabela. Escrevemos cada coluna um tipo de informação que ela transmitirá. Beleza. Preenchemos as colunas com as informações dados expostos. Ok. O que mais eu tenho? Eu tenho a seguinte situação, ó.
Um jornal, numa estatística aí, ó, no jornal de uma cidade, fez uma pesquisa para saber quais são os rádios de maior audiência entre os alunos do 8º ano, numa escola. Então, o rádio A, B, C e D. Então, fiz ali, fui marcando, marquei os valores e assim por diante, ok? Então, vamos lá ver o que vai acontecer. Fiz a minha anotação, rádio A, B, C, D. Tem a quantidade de alunos no total, certo? Beleza, vamos pro próximo passo. Lembra que ele falou? Constrói a tabela, coloca cada coluna, o seu valor, assim por diante. Então, construí minha tabela, nome das rádios e o total de alunos, né, o número de alunos e a porcentagem, que eu já expliquei na outro exemplo como que se faz. Feito isso, galera, lembra que eu falei que a quantidade de alunos, né, a primeira que é a quantidade, o número, e a porcentagem, na estatística eles recebem nomes diferentes. Que nomes são esses? Ó, frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade, tá? E a frequência relativa é a porcentagem em relação ao total. Então, frequência absoluta, 10 alunos, 20 alunos, assim por diante. Frequência relativa é o quanto aquele valor, né? Quanto a frequência absoluta representa em porcentagem. Então, é as duas colunas minhas, uma de frequência absoluta, outra de frequência relativa. Agora vamos lá, que eu tenho uma situação onde é diferente. Eu medi as alturas agora, né? A altura de todos os alunos do 8º ano ali. Então eu tenho minha tabelinha e vou começar a construir então e organizar. Só que, por exemplo, como que eu vou organizar isso? Eu tenho que ter uma medida que fala, ó, vai de tanto a tanto, eu tenho tantos alunos. De 1,48 m a 1,70 m eu tenho tantos alunos. De 1,70 m a 1,82 m eu tenho tantos alunos. Então eu preciso organizar isso como em classes que chamam. Então vamos começar a organizar. Os dados coletados em ordem crescente ou decrescente para facilitar a contagem, ok. Segundo passo, verificar o maior e o menor valor. Então eu quero minha amplitude, eu quero da onde até onde que eu vou contar. Então é de 1,48 a 1,82, é a menor e a maior. Tendo esses dois valores, vou fazer um menos o outro, então a minha amplitude é 34. Então, no caso, galera, do menorzinho para o maior, eu tenho 34 centímetros. Então, esses 34 centímetros aí, eu vou dividir em quantas classes? No exercício aqui, ele sugeriu dividir em 5 classes. Então, o 0,34 eu vou dividir em 5, vai dar 0,068. Vou arredondar, vai ficar 0,7. O que seria esse 0,7? Né? O que seria a minha amplitude aí de cada classe? Essa minha classe é o que eu vou distribuir, ó, de tanto a tanto vai ser essa galera. Eu vou pegar o mais novinho, né? O mais novinho não é a idade, é com menor altura e vou acrescentar 0,07. Então, do menorzinho mais 0,07 vai ser a minha primeira linha da minha coluna. E eu vou começar a fazer essa organização. Vamos ver como começa a ficar lá. Ó. Tá vendo? Ó, a primeira coluna aqui, ó, de 1,48, eu somei 7 até 1,55. E eu vou e faço a contagem de quantos alunos tem. São 7 alunos. De 1,55 a 1,62. Como que chama isso daqui, galera? Ó, da altura tal a altura tal. É a minha classe. Tá? Nós chamamos de classe 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que nós pegamos amplitude, quanto que ele, do menor para o maior, né? Quanto que caminhou, qual foi a diferença, e dividimos em 5. Então, ó, de 1,48 a 1,55 vai ser isso. De 1,55 a 1,62 vai ser a classe 2, a classe 3 e assim por diante. Olha como que ficou bonitinho, organizado. Depois eu fiz a contagem e coloquei. Como calcula a frequência? Relativa, né? A absoluta é a quantidade e a relativa é a porcentagem. É a parte dividido pelo todo. Então, 7 dividido por 30, eu vou encontrar aí, ó, 0,233, quer dizer, 23%, ando duas casas. 6 dividido por 30, eu vou encontrar 0,2, que é 20%, ando duas casas. E assim por diante. Ok? Então, vimos agora como que faz a organização, constrói a tabela, se necessário dividir em classes, né? Usando amplitude, cada classe vai ter sua amplitude total e depois em cada sala, em cada classe. Tá joia? Então, observações importantes. Qualquer dado deve pertencer a uma classe.
Cada dado deve pertencer a uma única classe. Então, mas até 1,55 está na primeira classe. Então começa no 55, daí você vai estar contando mais vezes. Então você contou ele na primeira coluna, na primeira linha, então ele não vai ser contado depois. O limite inferior da primeira classe deve ser menor que o valor dos dados coletados, tranquilo. O limite superior da última classe deve ser sempre maior que o valor dos dados coletados, que é o que vai ser, né? Porque na hora que você vai somando as suas amplitudes, tanto é que nós arredondamos 0,7, então passou um pouquinho. Olha aqui, ó, no terceiro item aqui, ó, que tem que ser maior. Olha lá, 1,83. Aqui, ó, na última classe é até 1,83 e o mais alto que tinha era 1,82. Ok? O número de classes deve ser conveniente sempre maior que 4 e menor que 7. Por isso que a gente sugeriu no exercício aqui, no exemplo 5. A somatória das frequências relativas deve ser 100%. Lógico, né, galera? Eu tenho 30 alunos, é 100%. Então, cada porcentagem aqui, na hora da minha soma, tem que ser um total de 100%. Ok? Então, agora vamos para algumas pesquisas e agora mais teórico do que prático, tá? Então, eu tenho a pesquisa censitária, que é os censos, né, que você faz uma contagem de todo mundo que está participando daquela pesquisa. Pesquisa amostral é aquelas mais usadas em eleições, tudo que eu pego um grupo de pessoas, faixa etária diferente, faço uma pesquisa e levo aquilo lá como uma amostra do que seria de um total, faço uma comparação aí. A amostragem casual, simples, é aquelas que são selecionados indivíduos ao acaso, sorteados assim cada indivíduo da população. A sistemática, que é a seleção dos indivíduos, é feita por um critério. Eu quero entrevistar tantas pessoas. A amostragem estratificada, né, é utilizada quando a população apresenta subgrupos significativos com certa homogeneidade. Trata-se de escolher os indivíduos nos diferentes subgrupos de maneira proporcional para que possa representar de fato a toda a população, que também aí é usada nas eleições, né? Então, classe média, alta e baixa. Então, eu preciso de tantos números, tantas pessoas de cada classe para justificar, para fazer o estudo de qual aceitação de político e assim em diante. Essas variáveis, né, esses dados, eles podem ser quantitativas e qualitativas, tá? Qual a diferença entre uma e outra? Quantitativas são representadas por números, podendo ser discretas ou contínuas, né? Discretas são avaliadas por meio de números de contagem. Você simplesmente conta, né? O número de filhos, o número de animais, assim por diante. Ou contínuas, pode assumir valores reais qualquer, podendo ou não ser medidas por algum instrumento físico. Uma estatura, um peso, um tempo, idade. Então, elas são contínuas. As variáveis qualitativas não possuem valores, mas classifica os elementos da população ou as características de objeto, exemplo, cor, sexo, opinião, entre outros. Então, quantitativa, eu quero aquele número de pessoas. Qualitativas, que usam óculos. Entendeu a diferença? E agora fica com vocês aí demonstrar o conhecimento. Galera, o vídeo demorou um pouquinho mais, tem uma parte teórica, mas o que nós vamos fazer aí vai ser mais a parte prática, montar a tabela e depois até a construção de gráficos. Mas a parte principal, construção de tabela, organização dos dados em colunas, encontrar frequência absoluta e relativa. Frequência absoluta, quantidade, frequência relativa, porcentagem. Beleza? Então, forte abraço aí. Se não deixou o like, já deixa, já publica, manda para a mamãe, papai e já deixa seu like. Um abraço, galera. Espero vocês no Meet.